Meus amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, cumprimentar a todos com um bom dia, que Deus possa estar abençoando a todos e que o Senhor venha nesta manhã, como sempre, que o Senhor venha mais uma vez falar com as vossas vidas, falar com as nossas vidas nesta manhã, através da reflexão da palavra de Deus, nós estamos dando início a mais uma palavra de esperança, a nossa live diária que nós temos, de segunda a sexta-feira, sempre trazendo uma palavra de Deus para os vossos corações. Meus amados irmãos e queridos telespectadores, nós vamos iniciar essa live com uma oração e logo em seguida nós vamos entoar aqui um hino, um cântico de louvor a Deus, de um dos nossos hinários, tá certo? Então vamos inicialmente orar, falar com o nosso Pai Celestial. Oremos todos, maravilhoso Deus, amado das nossas almas, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. É um prazer enorme, é uma satisfação enorme podermos, Senhor, estar na Tua presença, podermos te agradecer. Te agradecer como de costume, Pai, por todos os Teus benefícios, por todos os Teus feitos, pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas, pela forma maravilhosa e especial como o Senhor nos ama, como o Senhor tem zelado, tem cuidado de cada um de nós nos mínimos detalhes. Nós queremos te louvar, Senhor, por mais um dia, queremos te louvar pela vida, queremos te louvar pela salvação, queremos te louvar, Senhor, por todos os teus benefícios. Nós estamos nesta manhã, Senhor, também aqui para poder te adorar, para poder render a ti, Senhor, uma adoração que te é digna, que te é devida, justamente porque o Senhor nos criaste. E não apenas por isso, mas porque o Senhor nos resgatou. Nos resgatou, Senhor, da nossa vã maneira de viver. Nós te pedimos, ó Pai, que nesta manhã, na manhã deste dia, o Senhor venha estar recebendo a nossa adoração. Venha não apenas estar recebendo a nossa adoração, mas que o Senhor venha falar conosco, pois nós somos totalmente necessitados, carentes do Teu falar, carentes, Senhor, do Teu agir nas nossas vidas. Amado Deus, abençoa cada um dos ouvintes, daqueles que estão assistindo essa live, que o Senhor possa falar aos seus corações, que a Tua palavra é levada em encontro a cada coração de uma forma impactante e que as vidas sejam mudadas, sejam transformadas de realidade através do poder da Tua palavra, Senhor. Venha, Senhor, tocar em cada vida, em cada coração. Venha, Senhor, de uma forma maravilhosa, abençoar a cada lar daqueles que certamente vão estar na escuta e assistindo, Senhor, esta programação. Pai, fica conosco nesta manhã, continua nos abençoando. Eu te peço, abre-me a porta da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, essas bênçãos. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino de louvor a Deus no nosso inário. Dessa vez nós vamos cantar no Cantor Cristão, o inário oficial das igrejas batistas.
Eu não estou conseguindo localizar aqui o cantor cristão. Vamos cantar na harpa. Número 36. O exilado. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém, seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vida guardo eu cantando, meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando, além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Graças a Deus, né? Nós somos gratos ao Senhor por termos o privilégio de podermos entoar tão belas canções como essas que nós acabamos de entoar, né? Canções que não somente louvam e adoram a Deus, mas também tocam
a nossa alma, né? Meus amados, nós vamos, sem tanta demora, né, já fazer uso da palavra de Deus. Eu gostaria de convidar todos os que têm a sua Bíblia, né, que possam abrir a sua Bíblia nesse momento no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e versículo 10. Nós vamos ler esses dois versículos. Depois que nós lermos esses dois versículos no livro do profeta Jeremias, nós vamos ler mais outro versículo num outro livro do Novo Testamento. Mas nesse momento a leitura é Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Nos diz bem assim a palavra de Deus: o coração é enganoso. Aliás, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Repetindo, vamos ver de novo. Coração é mais enganoso do que qualquer coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Nós vamos ler agora um outro texto na palavra de Deus, esse agora no Novo Testamento. Na primeira carta do apóstolo Paulo, escrita aos Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 23. Primeira carta ou epístola do apóstolo Paulo, escrita aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo é o 23. Nos diz bem assim esse versículo: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Repetindo, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses dois textos, né, tanto o texto com 2 versículos do livro do profeta Jeremias, como esse texto da carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos usar esses dois textos como base para a nossa reflexão nesta manhã. Quero convidar a todos para mais uma vez nós orarmos, né, dando graças a Deus por esta palavra, por esta leitura que nós fizemos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esta leitura da tua palavra. Textos esses, Senhor, o qual nós queremos usar como base para a mensagem que o Senhor já tem colocado no nosso coração para ministrar aos corações de cada um daqueles que estão como telespectadores, Senhor, desta reflexão nesta manhã. Eu te peço uma vez mais que o Senhor venha falar conosco,
que a tua palavra ela vá de encontro aos corações, que ela encontre um espaço e que desta forma, Senhor, ela possa ser aplicada na vida, nos corações de cada um, transformando vidas, transformando, Senhor, realidades, transformando situações. Que haja uma compreensão da tua palavra por aqueles que escutam e que esta compreensão, Senhor, possa conduzir a cada um para uma realidade de vida diferente, uma realidade de vida transformada pelo Senhor, pela tua palavra. Pai, nesta oração eu quero te apresentar aqueles que estão enfermos, Senhor, seja com qualquer tipo de doença, mas também aqueles, Senhor, que estão enfrentando o quadro da enfermidade do Covid, ó Deus. Que o Senhor possa, com a tua mão poderosa, repreender as enfermidades. Que o Senhor possa, Senhor, trazer cura sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Que haja, Senhor, uma cura para este problema, dentro da tua soberania, Senhor, é claro. Nós queremos, Senhor, também, eu quero nesta oração também te pedir em prol do nosso pastor. O mesmo está, Senhor, viajando, e eu te peço que o Senhor venha guardá-lo na viagem, né? Que o Senhor venha trazê-lo de volta em paz, que o Senhor possa conduzi-lo em paz na sua viagem e que ele seja muito bem sucedido nos propósitos e objetivos a que ele tem para esta viagem. Pai, abençoa-o, ao mesmo, a sua família, nossa missionária, irmã Margarida, e os filhos, que o Senhor possa em todo tempo estar ajudando o teu servo, né? Que o Senhor possa em todo tempo estar concedendo a ele a unção, a graça necessária para estar, Senhor, liderando o teu povo, a tua igreja. Nós queremos te agradecer por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, vamos estar refletindo nesta manhã sobre um assunto bastante interessante. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para transmitir. E nós vamos estar falando nesta manhã sobre, de uma forma geral, sobre sentimentos. E aí, sobre sentimentos, né? Depois que nós falarmos de uma forma geral sobre sentimentos, eu quero falar também sobre um sentimento que as pessoas confundem. E depois eu quero falar de um mandamento que as pessoas acham que é um sentimento. Então, eu quero falar sobre este assunto nesta manhã, certo? Nós vamos falar de uma forma geral sobre sentimentos. Em seguida, eu vou falar sobre um único sentimento que as pessoas o confundem com outro. E depois eu vou falar sobre um mandamento que as pessoas confundem com um sentimento. Então, vamos estar falando sobre este assunto. Meus queridos, quando nós lemos... Se eu quiser agora, pode... O senhor quer o Face, né? Cadê o Face? Cadê o Face? Então, meus amados irmãos, quando nós lemos esse texto, né, inicial sobre o profeta Jeremias, no livro do profeta Jeremias, que nos fala acerca do coração, né? O Senhor ele nos deu uma palavra, a palavra que o Senhor nos deu era para falar justamente sobre sentimentos, e eu, né, lembrei desse versículo, lembrei desse texto para basear essa reflexão nesta manhã sobre sentimentos. Porque nós sabemos, né, e como é do conhecimento de todo mundo, né, os sentimentos eles procedem do nosso coração, né? Ou, por que não dizer, os sentimentos eles procedem da nossa alma.
A nossa alma é a responsável pelos sentimentos, e não apenas pelos sentimentos, né? Vamos entender aqui uma coisa. Nós, quanto seres humanos, nós somos uma tricotomia. A nossa formação, ela está dividida em 3 partes, né? As partes que compõem o ser humano, né? Partes materiais e imateriais do ser. Então, nós somos um corpo, nós somos uma alma e nós somos um espírito. Muita gente faz uma confusão sobre essa questão das partes imateriais do que formam um ser humano, né? Tem muita gente que acha que a alma é a mesma coisa de espírito, e não é. Embora sejam partes da nossa formação, né, do nosso ser, individuais, vamos dizer assim, aliás, imateriais, mas são 2 partes dessa nossa formação que é individual, que uma coisa não tem nada a ver com a outra diretamente. Ou seja, a alma é uma coisa e o espírito é outra coisa bem diferente. Mas as pessoas, por não ter o conhecimento, confundem, misturam as coisas. Mas vamos entender, né? Nós temos um corpo, que é a parte imaterial da nossa constituição, da nossa formação, do nosso ser. Mas além do corpo, nós temos uma alma e temos um espírito. São partes imateriais dessa nossa constituição. O corpo é material, né? Isso. E aí, o nosso espírito e a nossa alma, né? Eles são imateriais justamente porque não podem ser vistos, não pode ser tocado, não pode ser, né, apalpado, nós não conseguimos ver a sua matéria, né? O nosso corpo, ele é material justamente porque nós conseguimos, né, sentir a matéria, né? A nossa alma, ela é diferente do nosso espírito, né? Eu trago um conceito para cada uma dessas partes da nossa constituição, um conceito de sedes, né? Eu costumo dizer que o nosso corpo é a sede das nossas ações, das nossas atitudes. É por meio do corpo que nós acionamos, é por meio do corpo que nós agimos, que nós praticamos a atitude, as ações em si, né? Por meio do corpo. Mas, além do corpo, nós temos uma alma e temos um espírito, as partes imateriais, e que são sedes, cada uma, sendo que eu chamo a alma da nossa sede dos sentimentos, da nossa sede do nosso intelecto e da nossa sede, né, dos nossos sentimentos, do nosso intelecto, né? E eu chamo o espírito da nossa sede, da sede da nossa constituição, capaz de ligar o homem a Deus. Se existe uma possibilidade do homem ter uma ligação com o seu Criador, essa única possibilidade, ela é possível por meio do Espírito, né? Muita gente confunde que seja por meio da alma. Não necessariamente. Eu posso estar ligado ao meu Criador e não sentir que estou ligado. Como eu posso estar desligado do meu Criador e não sentir que estou desligado. Aconteceu isso várias vezes na vida de homens, personagens da Bíblia. Houve situações em que homens de Deus estavam desligados do contato com o seu Criador e não sabia, porque o responsável por essa ligação é o Espírito e não a alma. Então ele não conseguiu sentir que estava desligado. Assim também como existem situações na palavra de Deus de personagens que estavam em contato com o seu Criador
e ele não percebeu que estava, achava que não estava, pelo sentimento que ele estava sentindo. Exemplos do que eu estou falando. Um exemplo de alguém que perdeu, né, o contato com o seu Criador foi Saul, né? Ele perdeu o contato com o seu Criador e não sabia que tinha perdido. Uma pessoa que estava com o contato com Deus, mas achava que pelo sentimento que estava sentindo não estava mais com esse contato com Deus, foi o próprio apóstolo Paulo. Em um dado momento de uma fraqueza, ele achou que estava... E quando Deus falou para ele, o Senhor falou para ele que a sua graça lhe bastava, né? Isso era mais do que prova de que o Senhor mantinha contato com ele, mesmo na fraqueza. E uma pessoa que, em um dado momento da sua vida, achou que estava em contato com Deus e não estava, e em outro momento ele achou que já não tinha mais contato e ele já estava em contato com Deus. Foi o caso de Sansão. Em um dado momento, Sansão já tinha perdido o contato com Deus. E ele achava que ainda tinha, e já não tinha mais. Mas também, em um outro momento, ele achou que não tinha mais. E ele estava em contato com Deus. Foi quando Deus já tinha restaurado o poder que tinha lhe dado, a sua força sobrenatural. Então, queridos, a sede que nos liga a Deus é o nosso espírito. E eu não preciso sentir que eu estou em contato com Deus, eu preciso simplesmente entender o que a palavra diz para me ter certeza de que eu estou em contato com o meu Criador. Certo? Agora, a alma é a sede dos nossos sentimentos. Então, é por meio da alma que nós sentimos todas as coisas. E é também por meio da alma que nós temos o nosso intelecto, a inteligência, a mente, para criar as coisas, para descobrir as coisas, para entender as coisas, para absorver conhecimento e distribuir conhecimento e assim sucessivamente. Né? Tudo isso, as atitudes, as funções do nosso intelecto e os sentimentos que nós sentimos, né? Todos esses são responsabilidade da nossa alma. Ok? Espero que tenham entendido isso aí. Então vamos lá. Quando nós lemos o texto bíblico aqui acerca do coração ser enganoso, no livro do profeta Jeremias, né, eu procurei esse texto e eu quis, como eu iria falar sobre sentimentos, eu procurei esse texto justamente para mostrar que o nosso coração, como nós assim o chamamos, não estou falando do nosso coração, o nosso órgão vital, o nosso órgão, né? Estou falando do nosso coração daqui, do nosso intelecto, da nossa alma. Estou falando do coração da alma. Então, quando a palavra de Deus aqui nesse texto está falando do coração, a palavra de Deus ela está falando da nossa alma, né? E aí, a palavra de Deus, né, o versículo que nós lemos está nos dizendo que o nosso coração, ele é enganoso. Ele é enganoso, ou seja, ele nos engana. Em certos momentos da vida, nós não conseguimos compreender. Né? Nós não conseguimos compreender o nosso coração. Por quê? Por que nós temos essa dúvida, né? E em dados momentos da nossa vida, nós não conseguimos compreender o nosso coração. Isso acontece justamente por causa dos sentimentos. E isso acontece justamente porque os sentimentos, embora eles abrochem, eles venham surgir em nós, mas para que eles surjam, não depende totalmente de nós. Não depende diretamente de nós, né? O que eu quero dizer com isso é que todos os sentimentos que nós sentimos, todos os sentimentos que nós sentimos, eles abrocham em nós, eles surgem em nós, mas muitos deles não é pela nossa vontade.
né? Por exemplo, se fosse para nós sentirmos conforme a nossa vontade, nós nunca iríamos ficar tristes. Quem é que gosta de ficar triste? Absolutamente ninguém. Se dependesse de nós, nós nunca iríamos sentir dor. Quem é que gosta de sentir dor? Né? Quem é que tem prazer em sentir dores? Né? Se dependesse de nós, né, nós nunca iríamos sentir raiva ou ódio. Né? Quem é que gosta de sentir um sentimento tão triste desse? É verdade que nós sentimos, todos nós sentimos, mas nós não gostamos, porque nós, por natureza, sabemos que não é bom, que não traz nenhum benefício para nós. Então, se os sentimentos dependessem totalmente de nós jamais iríamos permitir que tais sentimentos abrochassem em nós, que eles surgissem em nós, né? Então, não depende de nós o despertar, o desabrochar desse sentimento. Não depende totalmente de nós. E se nós observarmos direitinho, né, os sentimentos eles surgem em nós como consequência, né, como resultado de um estímulo externo de nós, né? Por exemplo, o que é que te faz ficar triste? O que é que te faz chorar? Né? Uma notícia ruim, né? Uma notícia, como nós chamamos de triste, é o que faz a gente ficar triste, é o que faz a gente chorar, né? Ao mesmo tempo que muitas vezes nós choramos de alegria. Por que não? Acontece. Tem pessoas que muitas vezes de tanta alegria chora, né? Nesse caso, o choro é bom, é um choro gostoso de se chorar, né? Mas nós não temos o controle inicial desse choro, se ele vai ser de alegria ou se ele vai ser um choro de tristeza, porque depende do estímulo, de um estímulo que está fora da gente, né? Então, normalmente, quando nós sentimos algum sentimento negativo, esse sentimento ele foi produzido inicialmente por um estímulo externo, algo que nos deixou triste, né? Assim também como quando nós sentimos qualquer estímulo, né? Quando sentimos qualquer sentimento positivo, esse sentimento positivo ele surgiu, né, por meio de um estímulo que nos produziu esse sentimento positivo, né? Seja alegria, seja prazer, né? Seja regozijo, né? E tantos outros, né? Enfim, os sentimentos eles são produzidos por estímulos externos, né? É produzido em nós, é como se nós fôssemos uma incubadora, né? É produzido em nós, mas para que ele seja produzido, nós precisamos de um estímulo externo. Então, eu costumo dizer, por esse motivo, que nós não temos o controle, nós não temos um controle sobre os sentimentos que vão desabrochar, né? Os sentimentos que vão nascer em nós, nós não temos o controle. Nós não temos esse controle direto, né? Qualquer estímulo que a gente receber vai produzir um sentimento em nós. E nós não temos esse controle inicial. Mas embora nós não tenhamos o controle dos nossos sentimentos, quanto ao seu surgimento, nós temos o controle quanto à manutenção desse sentimento em nós. Era justamente aqui onde eu queria chegar. Porque o texto bíblico ele diz que o nosso coração ele é enganoso. O texto bíblico diz que a doença, quando esse coração ele adoece, né? E nós não estamos falando de doença do coração no sentido do coração de carne, não. Nós estamos falando de doença da alma, né? De doença da alma. E o texto bíblico diz que essa doença que acontece do coração,
de certa forma, ela é incurável, certo? Quando o nosso coração ele é acometido de uma doença do coração, de uma doença na alma, essa doença ela é incurável, né? É claro que essa doença ela é incurável para nós, porque não existe enfermidade alguma, nem na alma, que não seja incurável, que seja incurável na realidade, né? Que seja incurável para Deus. Não existe, né? O Senhor, Ele pode curar toda e qualquer enfermidade, ainda que seja na alma. Mas o texto bíblico está dizendo, né, que o nosso coração ele é enganoso. Em outras palavras, eu poderia dizer assim, o nosso coração ou a nossa alma, nós não temos o controle sobre o que vai nos estimular e o que nós vamos sentir com base nesse estímulo. Nós não temos esse controle inicial, mas nós temos o controle depois que nós recebemos o estímulo. Na realidade, quem decide ou não, se nós vamos continuar com o sentimento que foi aflorado em nós, somos nós mesmos. Nós temos essa capacidade, nós temos essa possibilidade, né? Como assim nós temos essa possibilidade, irmão Sandro? Né? Talvez essa seja a sua pergunta. E aí eu vou falar para você mais sobre isso, né? Como é que nós temos esse controle? Primeiro, nós temos esse controle porque a palavra de Deus nos ensina que nós temos, né? Existem muitos textos bíblicos, né, em que a palavra do Senhor ela nos ensina, nos ensina de uma forma bem prática, Deus sempre falando com os seus servos, né, no intuito de que eles vivenciassem sentimentos bons, né? Por exemplo, eu não recordo agora qual foi a carta que Paulo escreveu, mas eu acredito que mais de uma carta das que Paulo escreveu para as igrejas, houve dessas cartas que Paulo, né, ele falou na sua saudação inicial, nos primeiros versículos do primeiro capítulo, e também no final das cartas, sempre na conclusão, Paulo, em algumas cartas, ele dizia para os crentes, né, alegrai-vos no Senhor. Quando Paulo ele dizia alegrai-vos no Senhor, ele não estava dizendo para os crentes, né, das cartas das igrejas onde ele estava escrevendo, ele não estava dizendo que as pessoas deviam esquecer o que eles estavam passando, esquecer a situação que eles estavam vivendo. Não era isso que Paulo estava dizendo, que eles deveriam esquecer, não, né? A situação é que quando as cartas foram escritas com essas recomendações, alegrai-vos no Senhor, significa que no contexto histórico da situação da igreja, a igreja estava vivendo em momentos de perseguição, em momentos difíceis. Era de fato momentos de sofrimento. E no ato daquela carta escrita, Paulo estava vendo a situação dos irmãos, que eles estavam pensando em desistir da sua fé, que eles estavam tristes por conta do sofrimento e por conta da perseguição. Então não era por acaso que por intermédio de Paulo, Deus estava dizendo para eles, alegrai-vos, mas se alegrem. Ora, mas como é que a gente vai se alegrar no meio da tristeza? Se o estímulo que se está recebendo é o estímulo de ficar triste, é um estímulo para a pessoa estar sentindo dor, né? Então, naturalmente não havia essa possibilidade, mas a recomendação de Deus era se alegrem, né? Se alegrem. Então, se Deus estava mandando eles se alegrar, é porque havia a possibilidade de se alegrar, mesmo no meio da tristeza. E o que dizer da outra carta, que também eu não recordo a quem foi, a qual igreja foi escrita, né?
Mas o que dizer de uma outra carta em que Paulo recomenda a paz aos irmãos? Se não me engano, foi a igreja de Filipenses, né? A paz aos irmãos, a paz que excede todo o entendimento, né? O que dizer? Por que houve essa recomendação de haver paz na igreja? Porque, naturalmente, o estímulo que estava sendo produzido em meio às situações e em meio ao contexto histórico daquela determinada igreja era um contexto de guerra, era um contexto de brigas. E quando Paulo ele escreve que haja paz, né? A paz de Deus, que é a paz que excede todo o entendimento, ele estava falando de um sentimento que se podia ter mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das brigas, mesmo no meio da guerra. E se Deus estava recomendando à igreja a se ter paz, mesmo estando em guerra, é porque havia possibilidade de se ter paz. Em outras palavras, eu quero dizer que os sentimentos, eles vêm. Os sentimentos, inicialmente, é inerente de nós. Nós vamos sentir de acordo com os estímulos externos que vão nos impulsionar a sentir. Mas quanto aos sentimentos permanecerem em nós, isso tem um controle. Existe um controle para isso, e aí depende de cada um de nós. Porque a partir do momento que Deus mandou, Deus ordenou, Deus falou, né, que eles deveriam fazer, é porque havia possibilidade de fazer. E como é que a gente faz isso? É muito simples. É muito simples. Nós por sermos seres humanos, temos a tendência de nos apegarmos muito ao negativo, né? É por isso que nós, nessa tendência de se apegar ao negativo, nós temos muita facilidade de sentirmos sentimentos negativos. E a forma de nós controlarmos esses sentimentos negativos, a forma de nós controlarmos a ponto de transformá-los em positivo, como é o desejo de Deus. O desejo de Deus é de nos ver sorrindo, o desejo de Deus é de nos ver felizes, o desejo de Deus é de nos ver alegres. É fruto do Espírito a alegria. E não é qualquer alegria, é alegria com gozo, um gozo na alma, né? É vontade de Deus, é querer de Deus. Como é que nós fazemos para controlar os nossos sentimentos quando esses são negativos e nós não queremos que eles permaneçam? Muito simples. Procure os estímulos, procure as situações, procure as razões, os motivos que um dia fizeram você ficar alegre, que um dia fizeram você ficar feliz com alguém ou com alguma coisa. Porque se o estímulo que te faz ficar triste, ou se o estímulo que te faz sentir a dor, porque se o estímulo que te faz, né, sentir de forma negativa é um estímulo negativo, busque um estímulo positivo. Ah, alguém me entristeceu, ok. Procure o que foi que esse mesmo alguém já te fez de alegria e foque naquilo que foi feito que te fez ficar alegre. Aí você vai esquecer da tristeza. E, sobretudo, se este alguém ou se esta coisa não tem nada de estímulo positivo para que te traga alegria, para que te traga sentimentos positivos, então fixe o seu olhar em Jesus. Porque Jesus, ele tem todos os estímulos necessários para fazer você sentir positivo, sentimentos positivos, sentimentos bons. Quando alguém ou alguma coisa não puder te
te estimular, produzir estímulos em você, que venha fazer com que você sinta sentimentos bons, aí você precisa orar. Aí você precisa buscar em Jesus, precisa buscar em Deus os estímulos que você precisa para transformar esse sentimento negativo em um sentimento positivo. E aí você vai ter o controle da situação com sentimentos bons. Com o verdadeiro tipo de sentimento que Deus quer que você sinta. Em outras palavras, quando nós estamos sentindo sentimentos negativos, e Deus diz, não sinta assim não, sinta desse jeito. Não fique triste não, fique alegre. Não fique cabisbaixo, levante a cabeça. Não se jogue no chão ou não fique prostrado, se levante. Com todas as vezes que Deus fala com o homem dessa forma, Deus está dizendo, olhe, o segredo é aqui, é em mim. Talvez o homem, talvez alguma situação, talvez as coisas da vida não tenham capacidade de produzir os sentimentos que você precisa e que você quer. Mas Deus tem. Mas Deus pode. E por que mesmo assim eu sinto negativo, não consigo controlar? Se não há controle, é porque está faltando a tua ligação com Deus. Está faltando você buscar no Senhor o que só Ele pode oferecer. Amém? Então, sobre sentimentos, eu queria falar isso de uma forma geral. Agora eu quero falar rapidamente sobre um sentimento que muita gente confunde, né? E que sentimento é esse? A felicidade. A felicidade é um sentimento que quase todo mundo confunde. Por quê? Porque as pessoas acham que a felicidade é a alegria. Ou seja, quase todo mundo confunde felicidade com alegria. E não é. Se existe um sentimento que ele independe de estímulos para a gente sentir, esse chama-se felicidade. É por isso que as pessoas confundem. Porque ele é totalmente independente. A felicidade é um sentimento que é totalmente independente de estímulos para poder você sentir. Ou por que não dizer, só existe uma única pessoa capaz de produzir no ser humano a felicidade. Só existe uma única pessoa capaz de estimular uma pessoa a ser feliz. E aí, justamente por causa disso, é que as pessoas confundem e não sabem na prática o que é a felicidade de verdade. Então, queridos, como é que as pessoas veem a felicidade hoje? E por que confundem? As pessoas veem a felicidade hoje da mesma forma como vê todos os sentimentos que eu falei aqui. Os sentimentos eles são produzidos por meio de estímulos externos, né? Mas são abrochados, né? Eles são aflorados em nós. Então as pessoas confundem justamente por isso, porque acham que a felicidade é da mesma forma. Para mim estar feliz, para mim ser feliz, eu preciso que algum estímulo externo produza a felicidade em mim. Só que essa produção desse sentimento, que a gente acha que é a felicidade, que produz esse sentimento, né? Não é felicidade, é alegria. É alegria, né? É o gozo, né? Por que eu estou falando isso? Vamos entender, né? Quer ver uma pessoa estar feliz da forma como entendem e diferente do que realmente é só a pessoa ter muito dinheiro, né? Normalmente as pessoas dizem que quando se tem bastante dinheiro e quando tendo essa boa quantidade de dinheiro pode-se comprar tudo o que se quer, então se diz que está feliz.
Quando alguém está no seu trabalho e executa o seu trabalho de uma forma esplêndida e tem sucesso, a pessoa diz, eu estou muito feliz. Quando alguém consegue realizar um de seus sonhos, os seus sonhos, normalmente ele diz, eu estou muito feliz, eu estou feliz. Quando alguém consegue encontrar a pessoa dos seus sonhos, normalmente ele diz, eu estou muito feliz. Em outras palavras, a felicidade aqui, esse sentimento aqui, ele depende do fator externo, depende do estímulo externo, né? E, normalmente, esse estímulo precisa ser um estímulo positivo, para que a pessoa se sinta feliz. Por exemplo, ninguém vai dizer que está feliz se está tudo desmoronando lá no trabalho. Ele está a um triz de ser mandado embora. Ninguém vai dizer que está feliz se está faltando dinheiro e, consequentemente, você não está conseguindo arcar com seus compromissos. Quem é que vai dizer que está feliz numa situação dessa? Não existe essa possibilidade, né? Não existe. Isso da forma como se acha, como se pensa do que é a felicidade. E é dessa forma que todos pensam sobre felicidade. Por isso que eu falei que a felicidade é um sentimento confuso. Quase todo mundo confunde. E eu queria falar sobre esse sentimento, porque felicidade não é nada disso que vocês pensam. Não é nada disso que todo mundo está pensando. A felicidade é um sentimento, sim. Mas, se ele é estimulado, só tem uma pessoa que pode estimular ele. Né? Só existe uma única pessoa que pode produzir a felicidade no ser humano. Essa pessoa é Deus. Se nós somos felizes, se nós precisamos ser felizes, se nós entendemos que queremos a felicidade, a única pessoa que pode produzir, te dar felicidade, meu amado ouvinte, meu amado irmão, essa pessoa chama-se Jesus. Ele é o único que pode te fazer feliz. Aí você pode dizer, não, mas a felicidade da forma como o irmão está dizendo aí, que eu sinto, ela foi produzida por Jesus. Não necessariamente. Porque a felicidade que Jesus produz no coração do ser humano, ela é diferente da felicidade que vocês entendem, vocês conhecem. A verdadeira felicidade, ela é independente de estímulos. É possível alguém ser verdadeiramente feliz e mesmo assim tudo está desmoronando. É possível alguém estar feliz, estar no leito de um hospital, com a vida pelo fio, por um fio. É possível alguém estar feliz e estar lá no presídio, de trás das grades. É possível alguém estar feliz e estar nas situações mais adversas. Mas ele canta aquele hino que diz, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. É possível alguém como Jó perder tudo na sua vida e, apesar da situação caótica, ele ser feliz. Como é que isso acontece, irmão Sandro? É porque a verdadeira felicidade, ela vem exclusivamente de Deus. E a gente não explica como, mas a gente sente essa felicidade, mesmo tudo estando difícil. Então, queridos ouvintes, sobre essa questão da felicidade, é exatamente aquilo que Jesus falou lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Ele inicia falando sobre as obras do diabo, que o diabo vem fazer com as pessoas
Mas ele conclui dizendo, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa vida abundante, ela aponta para a felicidade. E a felicidade que Deus dá, certo? Ela é produzida em nós totalmente independente de qualquer outro estímulo interno, seja positivo ou negativo. Se Jesus produz a felicidade em nós, nós seremos de fato felizes. Ok? Então, esse sentimento, felicidade, só Jesus é quem pode oferecer. Talvez você esteja se perguntando aí, irmão Sandro, como é que eu faço para poder ter felicidade? É muito simples. O segredo é simples demais, eu vou só te falar o caminho. Né? O caminho para se ter felicidade chama-se Jesus. É permitir que Jesus entre na sua vida, que Ele seja o Senhor da sua vida, que Ele controle a sua vida. Que é permitir passar a ter uma comunhão com Deus, passar a ter um relacionamento com Jesus. Se você tiver um relacionamento íntimo com Jesus, se Ele habitar no seu ser, pode ter certeza que Ele vai te fazer feliz. Você vai sentir na pele, vai sentir na alma o que é felicidade de verdade. Ok? Até porque Ele mesmo foi quem disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E para finalizar, nós já estourou as horas, mas eu quero finalizar esse assunto. E para finalizar, eu quero falar de um mandamento que muita gente pensa que é um sentimento. E não é. É um mandamento. Certo? Que a gente precisa obedecê-lo. Né? E normalmente quem é feliz, ele cumpre esse mandamento sem dificuldade nenhuma. Ok? De que mandamento eu estou falando? Eu estou falando do mandamento chamado amor. Muita gente pensa que amor é sentimento, e não é. Amor, para mim amar, eu não preciso de estímulo para amar, estímulo externo. Na verdade, é uma coisa que eu tenho controle desde o seu afloramento, desde que ele nasce em mim. Eu tenho o total controle. Eu só posso amar, certo? Se eu quiser amar. Por isso que é mandamento. Aquilo que é mandamento é uma coisa que eu posso fazer, independente de qualquer coisa ou de qualquer pessoa. Eu posso amar se eu quiser amar. É por isso que Deus diz, amai uns aos outros. É por isso que Deus manda, ame o seu próximo. É por isso que Deus manda, ame a Deus. Ok? Então, queridos, amar não é um sentimento. Eu amo fulano, isso não é um sentimento. A paixão é um sentimento, certo? Felicidade é um sentimento. Mas amar mesmo em si não é um sentimento. Certo? Existem pessoas que amam e não têm paixão. E existem pessoas que têm paixão e não têm amor. Então, amar mesmo em si é uma escolha, é um mandamento. Você decide amar e você ama a quem você decide amar. O que é que seria o amor? O amor, o conceito que eu tenho de amor, que eu formulei de amor, né? Com base em tantos conceitos que a gente viu, mas com base na palavra de Deus, o conceito que eu faço do amor é o seguinte: amor é querer bem. Você quer amar todo mundo? Queira o bem de todo mundo. Né? Por que Jesus manda a gente amar até os inimigos? É possível amar os inimigos? É possível amar os inimigos. Amar é diferente de gostar. Gostar é um sentimento. Amar não. Amar é um mandamento. Eu não escolho de quem eu vou gostar. Eu não escolho. A gente não escolhe de quem gostar. Já prestou atenção? A gente não escolhe. Porque gostar é um sentimento. Você precisa ter um estímulo para poder nascer esse gosto em você por a pessoa, por alguém ou por alguma coisa. É necessário que você tenha um estímulo. Então, quando você tem um estímulo bom de alguém, você passa a gostar dessa pessoa. Quando você tem um estímulo mau, você não gosta dessa pessoa.
Gostar é uma coisa, agora amar é outra. Porque independente de que eu goste ou não da pessoa, a Bíblia me manda amar. Independente ou não, é mandamento. E o texto bíblico vai mais além. O texto bíblico me ensina a amar até de quem eu não gosto, ou por que não dizer dos meus inimigos. A Bíblia diz que eu não devo odiar os inimigos, pelo contrário, eu devo amá-los. Eu não devo falar mal de alguém se alguém está falando mal de mim. Pelo contrário, eu devo falar o bem de alguém. Eu devo orar, né, por aqueles que me maltratam. Certo? Então, esse suposto sentimento de amor que não é sentimento, é um mandamento. O amor, certo? Como muitos confundem como sentimento, mas não é. O verdadeiro sentimento aqui é gostar, certo? E amar é mandamento. E aí nós precisamos amar, de fato. Porque a palavra de Deus nos ensina que o amor é necessário, é um mandamento. Só que, por que é que muita gente não consegue amar? Até mesmo os inimigos. É muito simples de explicar isso. É porque ainda não provou o amor de Deus. Você quer conseguir amar, quer amar de verdade? Você precisa ser amado, primeiro. Só que para que você seja amado primeiro, você precisa aceitar o amor de Deus para você. A palavra de Deus nos diz no capítulo 3, versículo 16 de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ele já nos amou e nos ama. Nós precisamos aceitar o amor de Deus na nossa vida. E precisamos receber a Cristo em nossa vida como o Senhor e o Salvador. Nosso, pessoal, suficiente. Quando nós assim o fazemos, nós temos a possibilidade de provar o amor de Deus na íntegra, certo? E provando o amor de Deus, nós temos sim a capacidade de amar como Deus ama, certo? E uma vez que nós temos a capacidade de amar como Deus ama, esse nosso amor, ele vai ser mostrado, ele vai ser provado através das nossas atitudes, através da nossa ação, da nossa forma de ser. Você quer amar alguém? Você precisa escolher amar esse alguém. Se só ama quem você escolhe. Eu decido amar fulano e você vai amar. Com todas as qualidades, mas quem ama também ama com todos os defeitos. E uma vez que ama com alguém, né, esse amor ele é demonstrado, ele é provado através de atitudes, através de ações. Ok? Então, que fique bem claro sobre sentimentos. Os sentimentos eles são aflorados em nós por meio de estímulos externos, mas a felicidade, embora seja um sentimento, ele é o único sentimento que ele é aflorado exclusivamente por Deus. Somente Deus pode nos fazer felizes. E quando você é feliz, porque Deus te produziu felicidade, nada nesse mundo tira a tua felicidade. E você consegue ser feliz com tudo e com todos. E uma vez que você é feliz, porque já conheceu esta felicidade da parte de Deus, você também consegue amar, consegue obedecer esse mandamento, que não é um sentimento como muitos confundem, mas que é de fato um mandamento a se obedecer, a se cumprir. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, para finalizar, a palavra de conclusão é o texto que nós lemos por último, onde na carta aos Tessalonicenses, Paulo ele diz que para a vinda do Senhor, nós devemos manter conservados irrepreensíveis o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Aí eu queria destacar dessa constituição nossa, da nossa formação, a nossa alma. Nossa alma precisa ser cuidada. E a nossa alma precisa, de fato, ser irrepreensível. Nós precisamos ter cuidado dos nossos sentimentos. E que os nossos sentimentos estejam dentro do querer e da vontade de Deus. Você quer ser feliz? Você quer provar do grande amor de Deus?
Você, meu amado ouvinte, entregue sua vida a Cristo. Aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e você vai ver que a sua vida vai mudar. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Nós vamos já finalizar a nossa live. Antes de fazermos a oração final, nós vamos mencionar os irmãos que estiveram participando conosco. Nós não vamos mencionar o irmão Charles. Mas tem aqui, a pessoa que aqui. O senhor pode ir citando e eu vou... Alzira Almeida. Pronto. Rízia Ribeiro. Irmã Alzira, irmã Rízia, amada. Patrícia Miranda. Irmã Patrícia. Sávio Felipe. Irmão Sávio. Jane Gonçalves. Irmã Jane. Francisco Maurílio. Francisco Maurílio. Quem mais? Claudiane Alves. Claudiane. José Pereira. Irmão José Pereira, nosso pregador oficial, conferencista. Gabriel Nayane. Irmã Gabriel. O irmão Gabriel. Gabriel, né? Dora Silva. Dora Silva e Rita de Cássia. Meus amados irmãos, eu quero agradecer pela participação de todos vocês, né? Em especial da minha amada, que sempre nos prestigia, né? Quando eu chegar eu lhe dou um cheiro, viu? E agradecer pela participação de todos, né? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, certo? É o desejo do nosso coração e certamente é o desejo do coração de Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo, né, que Ele nos concedeu nesta manhã e por esta palavra de reflexão nesta manhã. Maravilhoso Deus, queremos te agradecer, meu amado Senhor, por tudo quanto o Senhor nos tem concedido nesta manhã, neste culto, nesta live, né, palavra de esperança. Que de fato, Senhor, esta palavra seja uma palavra de esperança para cada um dos corações, para cada um daqueles que ouviram a tua palavra nesta manhã, e não só os que ouviram agora ao vivo, mas também aqueles que vão ainda ouvir, que vão ainda assistir. Que o Senhor possa falar-lhes profundamente aos seus corações, que a tua palavra possa transformar, possa mudar, possa, Senhor, fazer maravilhas, e que o nome do Senhor seja glorificado em tudo. Nós te louvamos, Senhor, por tudo, pelo teu cuidado, e te pedimos que continue nos abençoando no decorrer do nosso dia, que o Senhor nos conceda um dia de bênção, um dia de paz, um dia tranquilo na tua presença. É o que nós te pedimos, gratos a ti por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, meus amados. Até a próxima, quando o Senhor nos permitir.